Olá, eu hoje trago-vos aqui mais uma opinião de uma leitura que eu acabei ontem à noite. Caminhos de Paixão, de Florência Bonelli. Esta escritora é também a autora da trilogia Cavalo de Fogo, que eu também gostei muito, mas vou-vos ser sincera, ainda estou a gostar mais desta história. Este livro foi-me gentilmente cedido pela Porta Editora, a quem eu muito agradeço, e que leitura excelente. Eu ainda tenho a história, claro, acabei de ler ontem, não é? Ainda tenho a história bem presente na minha cabeça. E então, este livro fala-nos da história de Ladiana. Ladiana é uma mulher soldado que trabalha para uma organização da NATO, a l'Agence, e ela ajuda a capturar criminosos de guerra. E então esta rapariga também fez parte da história da trilogia do Cavalo de Fogo. Então, esta rapariga, antes de ser a mulher soldado que é aqui na história, ela era uma menina que também sofreu muito na guerra dos Balcãs, a Guerra Fria da Bósnia e Herzegovina. É uma menina de origem muçulmana e pronto, ela teve uma infância feliz, os pais tinham um restaurante. Tem dois irmãos, a Leila e o Sandor, acho que é assim o nome dele. Tudo corre às mil maravilhas. Tem uma amiga que se chama Fátima, que é de origem sérvia. Tudo corre bem até ao momento em que os sérvios decidem que querem ser eles a mandar. Eu não sou experiente em política e nada desses assuntos, mas pronto, eles decidem que não estão bem e resolvem fazer uma guerra onde fazem muitas vítimas, onde algumas dessas vítimas vão ser a Diana, que naquela altura tinha o nome de Mariana. E então, Mariana, ou Ladiana, ela, para além de ter uma infância muito feliz, até ao momento em que é decretada aquela guerra, há uma altura em que ela recebe um telefonema da vizinha de uma avó, da avó, que diz que a avó está muito doente, que já não lhe abre a porta e que está preocupada com ela. Mariana, muito preocupada com a sua avó, de quem ela muito gosta, tenta convencer a irmã a acompanhá-la, porque ainda fica a bastantes quilómetros do sítio onde elas moram, e tenta convencer a irmã para irem visitar a avó e ver o que é que ela precisa, porque os pais não poderiam ir, porque são donos de um restaurante, e então a muito custo lá conseguir convencer a irmã, porque a sua irmã Leila é mais nova, ainda está a estudar e, e ela não quer faltar às aulas, mas Mariana consegue convencer a irmã a ir com ela, ver do que é que a avó precisa, porque estão muito preocupadas. E assim é, vão, fazem uma viagem até à casa da avó e quando lá chegam encontram a avó muito doente. A avó está com muita febre, está acamada, ela já não come, já não se levanta da cama, já não consegue tratar de si e Mariana e a Leila decidem então levar a avó para o hospital. A partir daí tudo se vai desencadear. É então decretada a guerra na Bósnia e, e então é depois, a partir desse momento, que tudo entra em colapso. Os pais perdem o restaurante para os sérvios, porque eles apropriam-se das casas, das propriedades, dos negócios das pessoas
que humildemente têm para trabalhar no dia a dia e para sobreviver, e até ao momento em que os soldados sérvios chegam também à terra onde vive a avó. Leila e Mariana caem nas malhas destes soldados, e há um soldado que é namorado da vizinha da avó, que cria uma obsessão por Mariana e faz dela sua, como é que é dizer, tal como se apropriam das casas, dos negócios das pessoas, apropriou-se também de Mariana. Mariana passou a ser propriedade dele, e Mariana é violada, é muito maltratada. A avó sofre muito depois ao ver todos os crimes que estão a fazer contra a sua neta, e tenta a todo custo ajudá-la, mas não consegue, e algo irá acontecer à avó. Assim como Mariana, também Leila acaba por cair nas malhas destes criminosos de guerra. Pronto, esta é a premissa do livro. O que é que acontece? Mais tarde, depois de Mariana se conseguir libertar das garras destes criminosos, principalmente deste criminoso que é o Vuk, ela consegue então entrar para uma organização, a l'Agence, onde é treinada pelo general Anders, acho que é assim que se diz. É treinada por ele e vai se tornar uma mulher soldado, onde estes soldados têm como objetivo capturar os criminosos de guerra. Mariana, que muito sofreu com toda a guerra que assolou a sua terra, o seu país, tem muitas mágoas, muitas mazelas psicológicas e também físicas. Decide, e então, desde que entra para essa organização, a l'Agence, que é uma organização da NATO, decide então mudar de nome um pouco também para esquecer o seu passado, mas também para que não seja reconhecida pelo seu nome verdadeiro, e então irá chamar-se lá Diana. Pronto, ao se juntar a esta organização que Diana vai ajudar os seus companheiros os seus companheiros naquela organização, pronto, vai se juntar a eles para então conseguirem capturar os criminosos de guerra. Mas muita coisa se vai passar até Diana conseguir ajudar a capturar esses criminosos de guerra. Claro que o Vuk, que raptou a Mariana, que a violou, que a maltratou, porque ele era completamente obcecado por Mariana, que é hoje a Diana, ele não vai ser facilmente capturado, e um dos objetivos de Diana é mesmo apanhar esse criminoso de guerra para conseguir libertar-se de todos os seus pesadelos, das suas amarguras, porque ela não é uma mulher feliz enquanto souber que aquele homem se encontra em liberdade. Só mais uma coisinha, Diana por tudo aquilo que sofreu durante o tempo em que houve a guerra no seu país, é uma rapariga que não permite o contacto com outras pessoas, o contacto físico. Ela não aceita um abraço, ela não aceita um aperto de mão, um beijo. Ela não consegue, não tolera, porque quando se sente que alguém se está a aproximar dela, ela
entra em pânico e tudo lhe vem à memória daquilo que ela passou durante o tempo em que houve a guerra nos Balcãs, né, entre a Sérvia e a Bósnia. Espero não estar a cometer uma gafe. Pronto, a guerra nos Balcãs. Eu recomendo que vocês leiam este livro. Este livro não vai acabar aqui. Vai ter a continuação aqui. A Porta Editora teve a gentileza também de me enviar o segundo volume. Este é o primeiro volume e eu tenho aqui o segundo volume que a Porta Editora me enviou e eu agradeço muito. Eu acabei de ler ontem, mas eu esta semana vou ter que começar a ler este, porque eu quero saber o que é que vai acontecer, como é que a história vai acabar. Também não sei se a história vai acabar aqui ou se ainda há continuação. Eu, por norma, não leio muito séries. Gosto mais de livros independentes, porque depois posso não ter a oportunidade de ler a continuação, mas como a Porta Editora gentilmente me cedeu estes 2 exemplares, eu fiquei muito feliz. E então, para a semana, irei começar a ler este. Portanto, recomendo, leiam, não percam, porque é assim, ouve-se muito falar nos livros da Segunda Guerra Mundial e há motivos suficientes para isso, porque foi uma guerra onde morreu muita gente. Muita gente morreu, mas também alguns sobreviveram, mas lá está, sobreviveram, mas ficaram com muitas mazelas. O mesmo acontece aqui com a Guerra dos Balcãs. Aqui, nesta guerra, muita gente morreu, muita gente foi violada, maltratada, sodomizada, torturada, e não se ouve falar muito desta guerra. E eu acho que também se deve alertar, porque, para aquilo que eu me apercebo, ainda não está totalmente esquecido e por vezes ainda se ouve falar em algumas situações na Bósnia, na Sérvia, nesses países de leste. E eu acho que é um assunto que também deve ser falado, porque muitos crimes de guerra foram cometidos. Se calhar alguns criminosos ainda não pagaram por esses crimes que cometeram, e então eu recomendo esta leitura. Esta leitura foi feita em conjunto, como sempre, com a minha querida Bia Book, a Beatriz Silva, e não percam esta história. Leiam, comprem o livro, porque é uma história fantástica. Só mais uma coisinha. Caminhos de Paixão. Eu acho que este título não representa bem o que é esta história. Porque quando lemos Caminhos de Paixão, isto parece que é um romance. E não é um romance. Isto tem muita coisa menos romance. Há aqui momentos que eu fiquei agoniada, mal disposta e até com vontade de vomitar. Tive aqui alguns momentos que tive que largar a história porque era tão cruel aquilo que eles faziam às suas vítimas, às vítimas daqueles criminosos, que não tem explicação o mal-estar que isto cria. E eu só estava a ler, felizmente não passei por nada destas coisas. E então recomendo, com esta conversa toda já vai em quase 15 minutos de vídeo. Leiam, por favor, porque eu acho que vão gostar. Obrigada, Porta Editora.